Então você deve estar se perguntando, mas o prêmio Nobel foi para a inovação. E aí eu venho com a era pós-inovação. Vamos defender essa tese e a educação à prova de robôs. Então eu quero falar para vocês sobre a floresta da ambiguidade, tudo e da onde eu estou tirando essa visão das meus trabalhos fora do Brasil. Acabei de voltar agora de Stanford. Tudo que nós aprendemos ou ensinamos, seja em MBAs, mestrados e doutorados em 9 ciências, nos trouxe até aqui, mas não vai levar para a próxima fase. E aí o grande ponto é como ter essa floresta de ambiguidade que mexe tanto com a inovação, com a pós-inovação. Você deve estar se perguntando, né, da destruição criativa, que foi o Prêmio Nobel de Economia há 2 dias, mas, na verdade, o que nós estamos falando é que a destruição criativa, aquele termo criado por Schumpeter em 42, de que se você não destruísse o que você fazia criativamente, alguém destruiria por você. E está acontecendo isso agora com a inovação. E por que está acontecendo isso? Todas as vezes que temos uma mudança de era como nunca visto, nós temos um lugar onde a maioria das pessoas tendem a falar que aquilo não vai dar certo. Quando foi feita a primeira ligação de um telefone celular, 2 técnicos em Nova York, um na Sobreloja e outro na Quinta Avenida, falaram para eles: esqueçam isso, celulares nunca serão meios de comunicação. E aí nós estamos vivendo exatamente isso em todas as áreas. E por que isso está acontecendo? Os sinais dos futuros que estão acontecendo conosco, a computação quântica já é uma realidade. Nós, como sociedade científica, sempre que eu falo nós, é a sociedade científica, já conseguimos desmontar 6 ratinhos e montar ele próximo. Claro que os ratinhos não estiveram vivos ainda, mas isso é uma questão de tempo da gente ter o teletrabalho, a televiagem, e a gente vai para coisas fantásticas, né, fazer nesse mundo. Só para vocês terem uma ideia do último mês, peguei nos últimos 30 dias, esse é o supercomputador, existem outros, mas ele é o mais avançado do mundo, lançado há 15 dias, 300 instituições, tanto da iniciativa privada como da academia. Agora nós conseguimos entender quanto vai chover aqui em Pinheiros e quantos milímetros exatamente nesse prédio. Isso vai nos ajudar a mudança climática, mas mais ainda na era da prosperidade, onde o que vai se produzir de 2026 a 2030 no agro brasileiro será 3 vezes superior do que fizemos desde 1900 para cá. E aí, com isso, é a tecnologia que vai nos ajudar. Ali, na China, teve a primeira Olimpíada de Robôs, 35 áreas de competições. Quando você faz um bip de caminhar 100 metros, correr 100 metros, não é para tirar o recorde de Usain Bolt nesse momento, mas é para a gente ter formas de calcular o mundo que são completamente diferentes. E aí, por exemplo, um pouco cyberpunk, mas hoje um dos grandes pontos ali em São Francisco são os boxes de robôs que acontecem às sextas e sábados à noite. Parece que saiu do Neuromance, mas está acontecendo à nossa frente. E, ao mesmo tempo, os super-humanos, o que está acontecendo com as farmas, com a inteligência artificial, com as biotechs, com os cérebros biológicos, já está entre nós aqui pessoas que vão viver 150 anos. Tecnologias que vocês estão vendo, como uma mesa de regeneração celular, que você precisa ficar deitado apenas 30 minutos, e eles entendem como trabalho acadêmico, né, como muita pesquisa, que você vai evitar mais de 50 tipos de câncer, por exemplo, que você vai ter ali um grande momento contra o Alzheimer e também contra as antigas doenças, estamos próximos a curar. Qual o debate aqui, meus amigos? Um debate sobre as desigualdades sustentáveis. Eu acho que todos nós temos que ter acesso. As primeiras dessas 400 mesas custaram £1 milhão, vai baratear com o tempo, a gente vai poder comprar na Magalu ou no Shopping Wall, mas o ponto enquanto isso, tem pessoas perdendo a vida com 3 anos de idade por falta de saneamento básico. Nós estamos falando de um lugar onde eu sei que eu vou trazer a fronteira para vocês, mas estive agora no centro de que não centraliza, mas organiza o uso da IA em Stanford, pela medicina, pela engenharia, e já estamos falando de inteligências sintônicas. É o avanço dos agentes autônomos, é o início de uma inteligência quântica que vai nos dar
processos de pensamento que são completamente diferentes do que nós temos hoje. Ali vocês têm alguns exemplos, por exemplo, de robôs com IAs avançados que estão treinando tenistas, que você não precisa mais ter agora alguém catando a sua bolinha. São mais de 100 cases, quem desejar, eu disponibilizo para vocês, que vão desde, por exemplo, aonde encontramos, quando falo nós, sempre é a sociedade científica, 40 novas colmeias, famílias de pinguins em locais que era impossível para o ser humano chegar e chegando através de robótica. Então tem um mundo à nossa frente que é inimaginável e que a gente precisa olhar como brasileiros, como pensadores. E o debate que a gente está tendo na ONU, quando eu vou a cada 3 meses, que é o que está acontecendo entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Sempre tivemos muitas desigualdades, mas nunca do tamanho que está agora. Isso vai impactar empregos, e aí um prêmio Inovativos ele é importante, porque a gente precisa realmente colocar a inovação em todos, e esse evento tem que ser divulgado para milhares de pessoas, porque é ali que vai acontecer essa nova economia. E bem-vindo à era pós-inovação. Ela não vem sozinha, ela vem pós-smartphone, pós-Lei de Moore, pós-startup. Eu vou fazer só um sobrevoo após IA, né? Entendemos, e eu sabia que a gente estava errado, alguém inventou, vamos fazer agora tudo ágil, reuniões de 15 minutos de pé para falar de inovação. É lógico que não ia dar certo, né? Mas foi uma tentativa, mas começando da era da pós-inovação, por exemplo, se você for para São Francisco agora, os carros autônomos já fazem parte da realidade, parte do turismo agora, e o mais impressionante, ele fala para você, você está a 42 passos do carro, eu não vou te mandar o carro ainda. Quando você tiver a 20 passos, eu te mando ele. Percebe a organização que começa a acontecer nesse novo mundo, meus amigos? E o mais interessante, se Stanford, que criou a primeira startup da HP, né, de garagem em 39, a primeira startup que saiu da academia em 48, agora a grande competição ali quem está dominando os carros autônomos é uma empresa do Google e uma empresa da Amazon. E a GM acaba de levar um gancho de 2 anos por causa de um acidente. Então vocês estão entendendo essa floresta de ambiguidades que nós estamos tendo agora? E ao mesmo tempo vem uma Toyota, depois de 10 anos de lançamento, de testes, 10 bilhões de dólares, ele lança a sua cidade próximo do Monte Fuji, aonde ali eles falam, até aqui o carro estava no centro de tudo, e agora está no centro de tudo as pessoas. É uma Toyota dando sinais de uma nova economia como nunca visto. Então, nesses primeiros 10 minutos, eu disse para vocês, quem estiver vivendo como no mês passado, não importa que hoje é dia 16, está já atrasado. Quando você tem um agente autônomo que custa $20 mil mês e pensa em 9 áreas como um pós-doutor e uma pós-doutora, precisamos realmente conversar sobre isso. Qual é a notícia boa? Que vem os chineses e lançam algo com muito poder também, que custa 10 vezes menos. Mas o nosso debate aqui no Prêmio Inovativos é outro. Um lugar onde, de um lado, nunca se produziu tanto. A era da produtividade está à nossa frente, são projetos e projetos, mas amo o nosso país, mas a gente tem que, como no retrato de Dorian Gray, se olhar. Estamos vivendo a era do burnout. Na idade que está nesse auditório, o Brasil é campeão nessa área. E aí, por quê? Porque estamos utilizando de forma incorreta as tecnologias, as inovações que estão ao nosso passo. E nesse mundo, quero falar sobre as inovações radicais. Vem o pós-startup, onde as startups foram importantes, mas agora estamos falando de um novo nicho, onde as deep techs, elas demoram para dar certo, mas quando elas dão certo, elas mudam completamente a sociedade. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para a gente falar nos próximos anos no nosso Prêmio Inovativo sobre isso. Se você tem hoje alguém da sua família, menor de idade, que joga, que está treinando em algum clube de futebol, esses times aqui no Brasil, do Paris Saint-Germain, do Real Madrid, tudo que essas meninas e meninos estão fazendo estão sendo colocadas em algoritmos avançados. Com isso, eles sabem, por exemplo, que aquele menino Estevão foi comprado aos 15 anos de idade, o Hendrick aos 14, porque ele sabe quem pode ser o provável craque, o próximo Marta ou o próximo Pelé. Vamos para um passo onde a gente está falando, é claro que temos que debater sobre energia, tivemos um apagão antes de ontem, mas eu fiz um paper
com outros pesquisadores, 50 deep techs, onde eles estão criando algo que, do tamanho desse controle remoto, nós vamos ter a energia da nossa Unibis, desse bairro e da nossa cidade. Claro que a indústria instalada ela vai reagir, ela não vai deixar isso acontecer, vai ser a âncora desse processo, mas tecnicamente só falta baratear essa tecnologia. Qual o debate aqui? Nenhuma das empresas que estão na questão da fusão nuclear são do hemisfério sul. Esse é o debate que é importante para a gente ter. E aí, a maioria das meninas, talvez os meninos não tanto, mas existe um secador muito famoso, né, chamado Dyson. Ele, há 15 anos atrás, falou, precisamos fazer outro negócio. Os seus secadores continuam, mas agora eles são donos da fazenda vertical de frutas vermelhas, a maior da Europa, que produz por quilômetro quadrado 3 vezes mais toneladas do que uma fazenda que só pode funcionar na primavera e no verão. E aí a gente está vendo essa prosperidade como nunca visto, da fruta caindo o preço e todos tendo acesso às frutas vermelhas. E nesse processo, queria falar da que mais tem impactado, alguns de vocês vão conhecer. Tirou meu sonzinho total, meu DJ. Dá um baixinho no BG assim. A gente faz uma curadoria de música e essa empresa chama Colossal Labs, já são 3 delas funcionando, essa é a pioneira, ela está trabalhando hoje no site dela, ela diz em trazer de volta 28 mil espécies que já foram extintas. Alguém na academia fez a seguinte pergunta, podemos brincar de Deus? Qual é o impacto de trazer seres que não estão mais entre nós? Mas a inovação radical, ela tem esse custo. E aí alguém tem que quebrar o vidro primeiro. Remo e Rômulo, uma analogia à mitologia romana, nasceram. Tem um debate técnico sobre os números de pares de cromossomos, mas eles conseguiram o Jurassic Park. Mas aonde eles estão trabalhando, não é só para trazer esses animais e ter um parque como o Jurassic, mas eles trabalham em 2 indústrias. A indústria que mais está recebendo dinheiro de inteligência artificial e de inovação, que é a indústria da fonte da juventude, viver 150 anos com a CUT de 20 anos, né? Ou viver sem tomar nenhum remédio, e a segunda é a de carne cultivada. E aí eles fizeram um jantar com o apoio da Anvisa, né, a FDA americana, e serviram em 18 países uma almôndega feita de carne cultivada de mamute lanoso, onde eles acharam um mamute intocado ali na Sibéria e com isso eles estão reproduzindo. Mas qual o objetivo aqui? É servir mamute lanoso para nós no almoço? Não, de forma alguma. Hoje no Brasil, a JBS está investindo R$1 bilhão em Santa Catarina, no Sapiens Parques, para fazer a carne cultivada. Lá é outro processo, eles usam o líquido fetal das grandes vacas reprodutoras, porque 1 em cada 3 das gerações mais novas ou é vegano, ou é vegetariano, ou tem um traço de vegetarismo. Então não é a inovação apenas porque ela é bacana. E aí, essa mesmo ecossistema, tudo são ecossistemas, eles criaram um abacaxi extremamente inovador. Ele tem 2 gatilhos da inovação. O primeiro é o gatilho social, ele é extremamente cor-de-rosa para ser tiktoker, para ser instagramável, né? E o segundo, ele tem o DNA de 8 tipos de frutas, né? Onde, se você conversar com um gerontólogo, se você conversar com um nutrólogo, ele vai te dizer que essa é a fruta perfeita em qualquer fase da sua idade. As vendas que não aumentavam há 40 anos na Flórida aumentaram 25% no ano passado. Nesse ano, aumentaram em 43% até o 3º quarto. E aí temos aqui a inovação de pensar futuro, mas de entregar nesse momento. E para fechar, né, os 2 últimos cases que mais me tocam, como sociedade científica, nós já conseguimos compreender, usando os dados do Aquário de Monte Rei e os dados do Centro de Proteção de Grandes Anfíbios de Botsuana e Namíbia, o que os elefantes conversam entre eles e o que as baleias azuis conversam entre eles. Se você deve estar achando isso algo muito distante, mas lembre-se que aqui no Brasil se gasta mais per capitamente com bebês, com animais domésticos do que com bebês. E esses cientistas, eles querem o quê? Disponibilizar uma aplicação de inteligência artificial que você vai entender o que seu cachorro e seu gato conversam com você. E aí, né, aqui já percebi pelos sinais que tem muitos prováveis compradores desse produto, né? E para a gente fechar essa parte da inovação radical, né? Estive na Índia, achei que era comer, beber e amar, não é nada disso, é bem pesado ali, né? Pelo menos a parte que eu fui.
E durante milênios, uma casta deles, infelizmente, tem que entrar literalmente no esgoto. E aí um trabalho feito pela academia, pela iniciativa privada, agora essas pessoas, elas não precisam mais mergulhar no esgoto, foram todas capacitadas e são uns roboticistas da primeira fase. Muito mais do que empregos diferentes, é séculos de injustiça, porque nenhum ser humano merece estar dentro do esgoto, né, de um esgoto milenar que vem ali, né, desde os milênios. Então, bem-vindos à economia da inteligência artificial. É a maior janela da prosperidade das últimas décadas. Todos os nossos índices econômicos são extremamente positivos. O debate é como compartilhar isso com todos. E alguns exemplos, que eu gosto desses exemplos, aqui em Abu Dhabi, a pista mais inovadora do mundo, de Fórmula 1. Aqui são carros, que eles são carros totalmente autônomos depois de dada a largada. O objetivo não é tirar o cargo de pilotos, mas é criar carros, ambulâncias e cidades mais inteligentes, né? Em alguns momentos na nossa cidade de São Paulo, que hoje está extremamente congestionada, mas no histórico nós já caímos 17 pontos de congestionamento desde os anos 80. Por quê? Por uso de aplicativos e por outras tecnologias que estão embarcadas. Faz sentido para vocês, pessoal? E aí, quero falar sobre esse futuro que vai mexer muito com a inovação e o Brasil está falando pouco sobre isso. A depressão está ultrapassando os dois índices que mais estão, que tiravam vida, que é doença cardíaca e acidente de trânsito. Por quê? Porque muita tecnologia embarcada. E a senilidade será curada rapidamente. Ou seja, a gente vai viver 50 anos com muita perspectiva. E aí, trago Shaira, que nasce ali no Vale do Silício, ela que mais investiu, recebeu investimento de uma Deep Tech, e ela já está com modelo para você isolar uma proteína, né? A primeira fase demora quase 10 anos. Eles conseguiram em 12 meses isolar essa proteína. E aí, lembra dos super-humanos? Nós teremos uma nova forma de fazer ciência, e a gente vai ter que repensar sobre carreira, sobre viver, sobre profissão, sobre todos os nossos contextos como seres humanos. Então, bem-vindos a essa explosão da inteligência, um termo criado na Federação de Estudos do Futuro, que dizia: chegará um dia que tudo que foi escrito em livros de ficção ou em filmes será possível. O debate é como vai ter acesso a tudo isso. Por exemplo, carros voadores leves de aterrissagens verticais já estão sendo testados aqui no interior de São Paulo e já tem uma grande leva, o primeiro lote todo vendido pela Embraer. Então, percebe como o futuro já chegou entre nós? Nesses 20 minutinhos, como vocês estão? Estou gostando da nossa interação, pessoal. Está sendo... E aí, o presidente americano Roosevelt, ele, no seu segundo mandato, ele teve 4 mandatos, ele disse: se sempre a gente olhar para a inovação, seremos pegos pela beleza perturbadora dela. Era um momento dos Estados Unidos que eles eram líderes de patente, lideraram por décadas, mas eles falaram: precisamos montar uma área que cuide da inovação, mas seja uma área de pensamento estratégico de futuro. Por quê? O futuro já chegou, só está mal distribuído. Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ir para a Expo Osaka. As Expos acontecem desde 1855, a primeira foi em Crystal Palace, para celebrar a segunda Revolução Industrial, e agora elas chamam Expo, e a última foi em Osaka, está acabando nessa semana. Foram 8 meses, 140 pavilhões. No pavilhão japonês, o governo perguntou para a Kawasaki: como será o futuro da sua indústria? E eles disseram: no futuro, voar será algo simples. O que será radical será andar. E eles estão testando, vocês estão vendo em várias... E no Instagram tem muito desse vídeo, um tipo de um quadrúpede com inteligência artificial que vai nos levar em locais que seriam inimagináveis. Aonde vai dar impacto disso? Pessoal, não é só no turismo. Por exemplo, já estão usando coisas similares a isso nas ilhas de Galápagos, aonde, por lei, é proibido ter contato humano em 17 ilhas. Mas eles estão mandando agora tipos de robôs, como dos pinguins, para fazer esse novo mundo. Percebe a descoberta que a gente vai ter? E aí, vou falar rapidamente qual foi o pano de fundo da Expo Osaka. Shinzo Abe, ele foi o primeiro-ministro japonês. Ele, infelizmente, perdeu a sua vida por muito extremismo. Ele, quando convoca uma cúpula do G20 preparatória para a Expo Osaka, ele pede para o G20 assinar o documento que ele diz: se é uma sociedade da imaginação,
da ética, de uma superinteligência como nunca visto, de conhecimentos científicos inimagináveis, não podemos chamar isso de quinta ou sexta revolução industrial. E o nome dado foi Sociedade 5.0, que diz assim: ou o mundo será de todos, ou não será de absolutamente ninguém. E toda a projeção dele de trabalho, ao contrário de uma das universidades de Oxford, está acontecendo. 90% dos empregos continuarão existindo, mas serão totalmente remodelados. E 10%, como ter que mergulhar no esgoto da Índia, não existirão mais. Isso é uma boa notícia. E aí esse bailarino, que tem uma dança que vem desde a época dos samurais, ele está... quem toca para ele é parte da Orquestra Sinfônica de Berlim, mas quem está tocando o piano para ele são esses fios vermelhos atrelados ao corpo dele. Ele não tem ideia de como é o algoritmo que toca o piano, mas ele percebeu que a sua profissão, que é milenar, geracional, está mudando. Aqui, quem está aqui na Unibis hoje, posso assegurar que vocês são o PIB intelectual desse país e o PIB da inovação. Se esse bailarino mudou, imagine esse profissional. E aí, para a gente entrar na educação, a Sociedade 5.0 é uma era pós a inteligência artificial, porque ela, espero que não tenha travado o meu... Ela foi... Tudo que vocês estão vendo aqui, nada é ficção, é um novo momento onde a inteligência artificial vai ser como a água, como o gás, ela vai ficar totalmente invisível e a gente não vai perceber como isso está acontecendo. Entramos no ponto principal, né? Eu vou dar uma pulada, antes de entrar, vou entrar nessa... Estamos vivendo a era pós-smartphone. O que é a era pós-smartphone? 86% da população já tem um celular no bolso. Nós já somos transhumanos. O que acontece... O celular vai te dizer tudo o que aconteceu durante o dia, mas se você esqueceu, você volta para casa. E aí são mais de 80 ferramentas, a pioneira já quebrou, mas isso faz parte da inovação, que eles vão te dar, por exemplo, um walkie-talkie, um tipo de um walkie-talkie, que ele vai gravar essa apresentação, vai gravar todo o dia do Prêmio Inovativos e vai poder fazer um e-book sobre os principais pontos. Vai poder produzir um vídeo e um texto para você colocar no seu LinkedIn ou no seu Instagram. Mas o que mais tem nos impressionado, fiz uma reunião agora na Califórnia, chegou uma senhora, uma professora muito amiga chinesa, ela falou, usa esse ponto, e esse ponto traduz com 90% de assertividade mais de 180 dialetos e idiomas. E a gente teve uma conversa, 5 nacionalidades diferentes, eu falando no português do Brasil, né, com o meu, e eles falando cada um com o seu sotaque, e ninguém mais deixando de realmente se entender. Isso é o fim da Torre de Babel, meus amigos. Numa reunião de C-Levels, eu perguntei, era uma multinacional, 12 tipos de idiomas. Vocês acham que vocês perdem um pouco no sotaque do inglês? O CEO global disse, perdemos entre 5% a 10%. Imagine quantas guerras tivemos por causa de falta de entendimento. Não é isso? E aí, a lei de Moore. Alan Moore, o criador da Intel, antes dele criar a Intel, na década de 40, ele criou essa lei, ele disse, vai chegar um momento no futuro que a cada 2 anos o poder de processamento das máquinas vai dobrar. Isso acabou em 2001. Agora, a gente acredita que está dobrando a cada 30 a 60 dias. Por isso, quem disse que foguete não daria um reza, eles estão dando. Mas quero dar um maior exemplo. Aqui é um robô que ele faz mais de 500 atividades domésticas. Se ele não souber fazer algo, você ensina 5 vezes, ele aprende sozinho, a partir da 6ª. Achei que isso ia demorar para chegar entre nós. Sabe o que aconteceu? Depois de 1 ano, numa rua elegante, ali em Baker Street, já tem um lugar para você comprar. Por enquanto, muito caro para quase todos nós, 20 mil pounds, mas você conversa com ele e fala, hoje eu vou receber para jantar 4 amigos, por favor, cozinhe, me surpreenda como ratatouille. Depois ele lava a louça e ele ainda faz o supply chain da sua cozinha, aonde ele vai pedir direto né? E aí vai ser um prazer, quem tiver tempo de cozinhar, claro que vai ser um prazer, mas não vai ser mais uma obrigação. Por enquanto, caro, mas posso assegurar que já vai ter um carnezinho para a gente pagar em 24 prestações leves, né? E aí, para a gente fechar essa parte da educação à prova de robôs, eu estou com um humanoide aqui. Nosso laboratório tem 12 tipos de humanoides. Carol, vai lá um dia, você vai gostar. Está chegando os humanoides, está chegando a Eugênia agora. Mas a LG e a Samsung estão lançando na Ásia, nos próximos 2 anos, já lançaram alguns, mais de 60 robôs sociais. A Disney está no projeto final de lançar esse robô que saiu do cinema. Ele é para te pagar as contas, você conversa com ele, paga um carnê, mas mais do que isso, ele vai trabalhar numa pandemia global que se chama a solidão. Mas eu quero falar da outra parte, que é a
indústria 6.0. Fábricas inteligentes, sem quase nenhum contato humano. No Brasil já são 12 dessas fábricas, onde 98% do tempo fica apagado. Mas para a gente pular e não estourar o tempo, eu queria mostrar a fábrica direto da BMW. A BMW fez um contrato de 90 dias com uma empresa chinesa. Eles começaram bem lentos. Hoje, depois de 90 dias, eles são 3 vezes mais rápidos que os seres humanos. E aí, eles agora falam, não somos mais uma empresa da indústria automobilística, nós somos uma empresa de materiais autogenerativos, de produção biointeligente, e produzimos sim carros, mas nós somos uma empresa da indústria de conexão urbana e conexão intergaláctica. Se a última milha for de patinete, terá a BMW. Se tiver a corrida para a Lua, estaremos nessa também. Mas qual que é o debate? A China, que nos deixa impressionada, 10 mil dark factories, meus amigos, onde são fábricas que ficam apagadas, começaram com chips, e aí, como disse, parafraseando a presidente do Banco Europeu, ela disse, está vindo um tsunami e nós estamos debatendo se a gente vai vestir maiô, biquíni ou sunga branca. E não interessa o que... Não é genial essa frase dela? E aí, né? Se você tem as fábricas de robôs que já estão produzindo um robô a cada 4 minutos, essa é a primeira. Toda a produção dessa fábrica, que foi a primeira nos Estados Unidos e Indiana, está vendida até 2030. Né? Já está vendida. Agora, eles lançam na Califórnia uma que faz a cada 4 minutos um robô novo. Então, os preços vão cair radicais. Mas aí fica o debate. Se nós temos o novo Ford T dos humanoides, o que você sabe que as máquinas não vão saber? É difícil falar a palavra nunca, mas eu vou tentar mostrar para vocês que sim, em algumas inteligências fomos superados, mas aqui nos transformam em seres humanos, essas não nos superarão, pelo menos a longo prazo, não vou falar a palavra nunca. E aí, por que, meus amigos, temos que celebrar o mais importante? Eu sei que a Unibis faz parte de uma comunidade que investe muito na educação, mas também os chineses nos dando aula. No nosso laboratório, eu fui visitar uma dessas escolas, 29 mil escolas públicas, onde eles são preparados para inovação, para empreender e para empregos do futuro. Nas escolas tem bons professores, tem giz, tem lousa, mas também tem tecnologia embarcada. Como essa tiara, a gente trouxe 3 modelos de lá, onde se vocês fossem meus alunos, quando acaba a aula, a IA me comunica como professor, mas dá uma lição de casa diferente para cada pessoa. Por quê? E se eles personalizaram as roupas com a Temi, depois com a Shein, agora estão personalizando a educação. E por quê? Porque eles entenderam o melhor passo desse jogo da inteligência artificial. O cérebro, o machine learning mais fantástico do mundo, se chama o cérebro de crianças de até 1000 dias. Todos nós, sem exceção, fomos extremamente geniais. É que, como diz a poetisa, com o embaralhar da vida, a gente vai se esquecendo disso. E aí, se você usa qualquer modelo, grande modelo de linguagem de inteligência artificial, começou a assinar assim, porque os 1000 dias de uma criança é algo que, nesse momento, não tem como superar a inteligência disso. E aí entra no ponto principal, nos meus últimos 30 segundos, fiz aqui as inteligências que são reconhecidas pela ciência. Já falamos em 16, mas eu deixei 8. As de baixo aqui, como inteligência lógica, matemática, linguística, fomos superados. Claro que Picasso tem que criar o cubismo, mas depois que a máquina aprende, ele pinta melhor. Só que para criar o cubismo, você precisa ter as outras inteligências que são intrínsecas humanas. E que aí, nosso prêmio Inovativos, a gente celebre mais as inteligências humanas, né? Porque a tecnologia é só um ponto principal para isso. E para eu fechar, fiz um paper lá no nosso trabalho em Genebra, e a habilidade mais solicitada no tempo atual se chama serenidade, meus amigos. A serenidade é a coisa mais difícil. A alfabetização científica, não importa a sua área, teremos que ter novamente, e o design do algoritmo. E para fechar essa educação à prova de robôs, né, eu falei, parafraseando um pesquisador da IBM, que dados era o petróleo do século XXI. E agora o petróleo dessa nova era se chama criatividade. Todos nós somos criativos. Se você foi de engenharia e falaram que você não era criativo, mentiram para você. É que são 10 tipos de criatividades reconhecidas, e a criatividade, a curiosidade e o pensar com crianças nessa fragmentos do filme de Truffaut que vai fazer a grande diferença dessa nova era. Então, nesse momento, né, acabo com Alvin Toffler, que é muito utilizado para falar de futuro e inovação, mas também a era pós-Alvin Toffler. Se ele disse que
O analfabeto de outubro de 2025 não seria apenas aquele que não soubesse ler e escrever, mas aquele que não soubesse aprender, desaprender e reaprender. O mais difícil hoje não é aprender coisas novas. O mais difícil é desaprender modelos que não cabem mais no século XXI. E, para eu respeitar toda a organização que foi muito carinhosa comigo, e muito obrigado a todos vocês, e também aos meus amigos que subirão aqui, a inteligência mais complexa, que não temos ideia de como ela funciona, são duas inteligências. Aquela que, quando a gente viu o nosso filho ou nossa filha a primeira vez, ou quando a gente viu a nossa companheira ou nosso companheiro de vida. Não tem como explicar como ela funciona. E essa está relacionada com a inteligência mais complexa que ainda não compreendemos em outros terráqueos, que diz: sejamos honestos, mesmo que outros não são, mesmo que outros não serão, mesmo que outros não possam ser. Se tem algo que nos difere de outros terráqueos e que nos traz inovação, sejamos honestos. Muito obrigado. Uma ótima manhã para vocês.